Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um smartphone da Realme para vocês conhecerem. Estou falando do C51, que é um smartphone de entrada da empresa e que ainda assim traz ótimas configurações, contando com chipset Unisoc T612, 4 GB de RAM, até 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com carregador de 33 watts na caixa, tela HD Plus de 6,74 polegadas e câmera principal de 50 megapixels. Olha, por enquanto a Realme não está trazendo o C51 oficialmente aqui para o Brasil, mas se vocês querem ver esse aparelho lançado por aqui, comenta aí, deixa nos comentários, que depois eu printo a tela e mando lá para a galera da Realme, para eles saberem que vocês querem muito conhecer esse aparelho. E tá bem destacado também de que o Realme C51 vem com NFC, que é um recurso bem bacana e que nem sempre está presente em aparelhos de entrada. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa com direito, claro, né, unboxing raiz, ó, vou abrir a caixa na frente de vocês. Só vou pedir em troca que você deixe o like, clica aqui no botão do gostei para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que o canal Big Geeks continue crescendo. E você que ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever, aqui tem vídeos diários de tecnologia, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Agora chega de conversa e vamos aqui conhecer o conteúdo da caixa do Realme C51. Ó, ele tem uma tela de 6,74 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Essa versão que está comigo é na cor verde, aqui bem destacado, né, o suporte ao NFC. Eu acredito que a caixa é naquele formato gaveta, então deixa eu tentar abrir aqui sem causar danos. Deixa eu tirar aqui a parte de cima do plástico. Vamos ver se eu consigo fazer algo bacana aqui. Olha só. E puxando aqui a gavetinha. Olha aí, deu certo. Tcharam! Deu super certo. Então vamos aqui conhecer o conteúdo da caixa. Olha só, o C51 vem com capinha, inclusive com aquela pintura meio fumê, um pouco escura, né? Tá aqui a capinha. E aqui também temos o guia rápido, que não está em português, porque esse aparelho não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Aqui nós temos também a ferramenta de remoção do SIM card. Aqui está o aparelho, tem uma abinha aqui para poder puxar. O ruim é que isso aqui bagunça toda a caixa, né? Mas tudo bem. Vamos deixá-lo de lado por enquanto e ele é bonitão, né? Uma coisa que eu gosto nos smartphones da Realme é que eles capricham muito no visual dos aparelhos, mesmo nos modelos básicos, isso aqui é bem legal. Aqui nós temos o carregador de 33 watts, está bem destacado aqui. Ele conta com uma porta USB na parte de cima e como não é o modelo nacional, ele está aqui no padrão americano. E aqui nós temos o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. E por fim, mais nada na caixa. Bom, agora vamos aqui tirar o Realme C51 da embalagem e tirar essa etiquetinha aqui que é o meu terror. Vamos ver se ela não deixa marcas aqui. Ah, aparentemente deu certo, hein? Sem marcas dessa vez. E olha só, visual bem diferente, bem bonitão, gostei. Mesmo sendo um aparelho de entrada, ele traz aqui um visual que é bastante diferente. Ele conta com 8 mm de espessura, tá aqui mostrando a lateral dele, ele traz 8 mm e o seu peso total é de 186 gramas. Aqui o aparelho já está ligando e vocês puderam ver que nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais do aparelho. As câmeras aqui, eu ia falar 3, mas são 2 câmeras na verdade, elas ficam um pouquinho saltadas em relação à tampa traseira. Temos aqui uma lente principal de 50 megapixels com abertura de 1.8 e uma segunda lente de apenas 0.8 megapixels com abertura de 3.0 utilizada para detecção de profundidade. E por fim temos aqui o flash de LED. Aqui nessa outra lateral fica a bandeja, vamos dar uma olhada nela. Tá aqui ó, ejetando a bandeja. E olha só, temos o triplo slot, é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Realme C51. Aqui na parte inferior nós temos a entrada P2 para fone de ouvido, então ele traz suporte a fone de ouvido. Temos aqui o microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e também o alto-falante externo, e ele traz áudio mono. E aqui na parte superior temos nada. O Realme C51 tem uma tela bastante grande, são 6,74 polegadas e é uma tela LCD com painel IPS, resolução HD+, 1600 por 720 pixels com a proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Para um aparelho que é mais em conta, que já é voltado mais para a categoria de entrada, acho que as configurações são boas. O brilho máximo é de 560 nits, porém, particularmente não achei a tela tão brilhante, tanto que eu estou usando ela quase que com brilho no máximo. Agora, nesse momento, estou com o brilho no nível máximo, um bom brilho, mas não é extremamente alto, tanto que quando inclino um pouquinho o aparelho, ele perde um pouquinho de brilho. Ó. Reparem que quando eu inclino, ele perde um pouquinho do brilho máximo, mas olhando de frente, a gente tem um brilho um pouco menor.
mas quase sempre eu vou deixar ele mais próximo aqui do brilho máximo. Em todo caso, é uma tela com uma qualidade muito boa, apesar de ser um display grande e trazer resolução HD+, a qualidade das imagens aqui são muito boas. A câmera frontal fica aqui um recorte em formato da letra U e aqui mostrando para vocês as bordas superiores, que não são extremamente finas, mas também não são extremamente grossas, ficam ali no meio termo. E aqui mostrando a borda inferior, essa já um pouquinho maior do que a média, já mais seguindo aí os padrões das telas LCD com painel IPS. É uma tela LCD IPS, como eu já falei para vocês, mas quando a gente inclina, a gente perde um pouquinho de cor, ó. Reparem que inclinando aqui, a imagem continua definida, mas a gente perde um pouquinho de brilho, então acredito que a qualidade do display IPS desse aparelho poderia ser um pouquinho melhor. Em todo caso, é uma tela boa aqui, considerando que é um aparelho de entrada. E ele já vem de fábrica com Android 13, traz a interface Realme UI, mas com pouquíssimas personalizações. É uma versão especial da Realme UI, chamada de Realme UI T. Isso porque a maioria dos recursos não foram alterados em relação ao Android padrão. Por exemplo, aqui a barra de notificações. Quem já viu outros aparelhos da Realme sabe que a barra de notificações ela é bem personalizada, bem diferente aqui. Porém, no Realme C51 temos a barra de notificações padrão. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, que também está seguindo o padrão do Android. Aqui a tela de widgets. Então tivemos uma interface com poucas personalizações. A Realme até colocou aqui alguns recursos diferentes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas basicamente temos uma interface próxima ao Android padrão quando se fala em aparência, aqui mostrando, por exemplo, o menu de configurações, a tela inicial, então tudo aqui parece bastante com o Android padrão. Temos alguns recursos, como por exemplo o modo de uso com uma mão só. Quando você desliza aqui da parte de baixo, dessa borda inferior para baixo, ele vai abrir esse modo de uso com uma mão só, para que você consiga interagir com os aplicativos e com os elementos da tela que ficam na parte de cima, elas vêm aqui para baixo e você consegue acessar com uma única mão. Ele também traz a opção de fazer uma captura de tela com os 3 dedos. Ó. Aqui eu consegui fazer uma captura de tela, deixa eu fazer de novo, para vocês poderem ver, ó, deslizando com os 3 dedos para baixo, a gente consegue capturar a tela. Aqui mostrando também a multitarefa. A velocidade da rolagem está bastante rápida, inclusive gostei bastante aqui do desempenho desse aparelho, e ele também traz o modo de aplicativos em tela dividida. Infelizmente não traz o modo de exibição em janela, também não dá para controlar o redimensionamento aqui do aplicativo, mas pelo menos dá para você inverter a ordem deles tocando aqui 2 vezes na barra central. Então você pode alternar entre o aplicativo que está na parte de cima e o aplicativo que fica na parte inferior. Por trazer o Android 13, o aplicativo em tela dividida permanece aqui na multitarefa. E no geral temos uma interface com uma boa velocidade, com uma boa resposta. Ele não traz muitas opções diferentes além disso. Ó. Indo aqui no menu de configurações, indo aqui em sistema, temos essa opção de gestos que permite configurar essas opções especiais aqui do Realme C51. E clicando aqui em sobre o dispositivo, a gente tem as informações, ó, tá aqui, ó. Versão da Realme UI é a versão T Edition ou T Edition, que é uma versão especial sem muitas personalizações, e o aparelho vem de fábrica aqui com o Android 13. Aqui confirmando também a memória RAM de 4 GB, ele traz mais 4 GB do armazenamento interno sendo utilizados como auxílio da memória RAM e também traz aqui um total de 128 GB. Eu vou fechar aqui os aplicativos e vou reabri-los para a gente poder testar a velocidade, ver como é que está o comportamento da interface. E no geral aqui, pelo menos nos primeiros momentos de uso, eu achei que o Realme C51 está bastante rápido. Ele tem uma boa velocidade para abrir os aplicativos, principalmente considerando que estamos falando aqui de smartphone de entrada, ele está apresentando uma boa velocidade durante o uso dos aplicativos, seja abrindo o Gmail, o YouTube ou o aplicativo de mapas. Ele está com uma resposta muito boa, está bastante ágil, eventualmente vai apresentar um pouquinho de engasgos, mas no geral temos aqui uma interface com um ótimo comportamento. E o segredo disso está no seu chipset. Ele traz o Unisoc T612, que é um chipset muito bom nesse segmento de entrada. Isso porque ele traz 2 núcleos de performance da série A75, não uma CPU tão atual, mas ela se sai melhor do que alguns chipsets que só trazem configurações com o A55. Aqui temos 2 A75 voltado à performance rodando até 1.8 GHz. E ele traz mais 6 núcleos de eficiência energética da série A55, rodando também em até 1.8 GHz. A GPU é a Mali G57, ele traz 4 GB de memória RAM, tem versões com 64 e 128, essa versão que está aqui comigo traz 128 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh, vocês viram que na caixa vem um carregador de 33 watts, isso aqui é muito bom aqui para o Realme C51, a Realme costuma caprichar bastante aí no carregador dos seus aparelhos. E ele também vem com conector USB tipo C,
traz o Wi-Fi dual band e também não traz rádio FM, mas conta com a entrada para fone de ouvido. Quanto às câmeras, temos dois sensores traseiros, o principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8 e ele traz uma segunda câmera bem simples, com resolução VGA e que é utilizada apenas para detecção de profundidade. Câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de 2.2. Ele traz modo HDR automático tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira, possui suporte ao modo noite, que vai melhorar as fotos em situações de pouca luz, porém apenas para a câmera traseira, não está disponível para a câmera frontal. Inclusive a câmera frontal dele é bastante simples. Traz também modo retrato para a câmera frontal e traseira e também possui time-lapse e câmera lenta. Câmera traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, porém a câmera frontal, essa já é bastante limitada para gravações, consegue filmar no máximo resolução HD, 1280 por 720 pixels. Então aqui você já consegue imaginar que a câmera frontal é bastante simples. Ela traz um modo HDR, mas não muito eficiente. Consegue melhorar um pouquinho imagens que tem o fundo um pouco estourado, mas não consegue fazer um trabalho tão bom quanto eu vi em outros smartphones da Realme. Câmera traseira, nas primeiras fotos que eu fiz, trouxe bons resultados. Eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Aqui mostrando mais uma vez a lateral do aparelho, onde temos o sensor de tais, uma posição muito boa. Vamos fazer um teste? Olha, os smartphones da Realme costumam ser muito rápidos para desbloquear, quase instantâneo, mas não é o caso aqui. Ele é preciso, é rápido, mas não é instantâneo. Ele demora um pouquinho, um segundinho, né? Menos de um segundo para poder desbloquear. Mas tá aqui, ó, é bastante preciso, só não é tão rápido quanto em outros smartphones da Realme que eu já testei. E ele também traz o desbloqueio facial, vamos fazer um teste. Demorou um pouquinho para reconhecer, vamos fazer aqui de novo. Tá aqui, não é extremamente rápido, mas pelo menos está funcionando. Bom galera, como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, o Realme C51 ainda não está disponível para venda aqui no Brasil, mas acredito que a Realme esteja estudando trazer esse aparelho para cá. E seria bastante interessante, porque já temos aí o Realme C53 e C55, que são ótimos aparelhos e que se destacam por ser muito baratos. Tanto que o Realme C53 é uma das minhas indicações de smartphones baratos, justamente por ser um dos únicos modelos a trazer 6 GB de RAM, além de 128 GB de armazenamento, um visual muito bonito. O Realme C51 vai mais ou menos na mesma linha, ele traz um hardware um pouco mais simples, mas visualmente é um aparelho muito bonito, tem a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, mas vem com um visual diferente, o que é algo comum nos smartphones da Realme. Eles sempre costumam trazer um visual mais diferente do padrão e que se chegar aqui no Brasil com um preço bastante baixo, pode ser uma ótima opção para quem quer um smartphone mais simples e com um preço mais em conta. O interessante é que se ele chegar com bom preço, pode ser uma ótima opção de compra, justamente por ser um aparelho de entrada, mas ainda assim trazer boas características, como o chipset Unisoc T612, que oferece uma boa performance, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, carregador de 33 watts na caixa. Então gostei bastante aqui da proposta do Realme C51. Se o aparelho vier para o Brasil e com um preço competitivo, com certeza pode ser uma ótima opção de compra. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!